Vamos compartilhar uma palavra de Deus. Que Deus tem falado ao meu coração, não só hoje, mas sempre a gente tem que ter uma palavra preparada. Aleluia. Quem trouxe a sua Bíblia, o telefone, livro, você pode, por favor, abrir lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas 32. Aleluia. E hoje o tema é Vencendo em Deus. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Aleluia, Jesus. Vou ler do verso 1 ao 8. 2 Crônicas 32. Ai, irmã, obrigada, né? Que a garganta tá tão seca. Amém? 2 Crônicas 32, com o tema Vencendo em Deus. A palavra do Senhor fala assim: Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu Judá. Acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava determinado a guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou e edificou todo o muro quebrado, até as torres, levantou o outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, fez armas e escudo em abundância. Pôs capitães de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tem bom ânimo, não temas nem vos espantei, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Aleluia. Espírito Santo de Deus, fala no nosso coração, meu Pai, através da tua palavra, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Meu Pai amado, que o Senhor fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor quer falar com cada um, meu Pai, de uma forma íntima. Meu Pai, em nome de Jesus, fica à vontade, Espírito Santo. Amém, aleluia. Aqui, Senaqueribe era um rei da Síria, que ele se achava lá, vamos dizer, o cara. Ele invadia as cidades e tomava para si. Só que aqui, Senaqueribe, quando ele quis invadir aqui Judá, ele veio para querer invadir Judá. E quando o rei Ezequias viu ali o rosto de Senaqueribe, viu que ele veio com um rosto de guerra. Ele veio ali determinado a tomar Judá para si. E quando o rei Ezequias viu, né, que Senaqueribe vinha com determinação para tomar a cidade de Judá, o que foi que Ezequias fez? Ele foi pedir conselhos com seus príncipes e os seus homens valentes para que se tapassem as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles os ajudaram. Aqui o primeiro ponto que eu vejo aqui, que Senaqueribe, ele estava determinado a tomar aquela cidade para si. Então, quando Ezequias viu
no semblante dele, que ele estava determinado, Ezequias ele se posicionou e ele foi pedir conselhos aos homens valentes, aos príncipes valentes. E aqui um ponto que Deus ministrou muito, ali que quando Ezequias viu que Senaqueribe vinha, creio eu que ele temeu, porque era um exército assírio muito forte, que eram acostumados de tomar as cidades, né, para si. E ali quando Ezequias viu que nos olhos dele ele tinha uma determinação a tomar aquela cidade, ele se posicionou. E muitas das vezes nós, quando vemos alguma luta, né, às vezes a gente fica com medo, às vezes nós não se posicionamos e às vezes nós não estamos determinados a se posicionar para que a gente possa vencer. E ali quando Ezequias ele foi tomar conselhos aos príncipes, o que eles poderiam fazer? Ele poderia agir com medo, poderia ter agido de outra forma. Não, eu não vou ficar com medo, a gente vai ficar aqui quietinho, não. Ele foi pedir conselho, né, aos príncipes, aquelas pessoas sábias, aquelas pessoas que já tinham uma experiência. E o que eu trouxe para mim, muitas das vezes acontece alguma coisa em nossas vidas, às vezes nós corremos ali o vizinho, o fulano, o ciclano, vamos pedir conselho. Esquecemos de pedir conselhos a Deus. Então, quando você se posiciona, você tem uma determinação, você vai buscar aonde conselho? Primeiramente em Deus. Porque Deus é que vai lhe direcionar ao que você vai fazer. Então, Ezequias, ele foi pedir, sim, conselho daqueles homens, creio eu que eram homens de Deus, homens tementes a Deus, e que tinham um relacionamento com Deus, e que seria pessoas ali para que Ezequias pudesse, não, eu vou seguir esse conselho porque está direcionado. E Ezequias fez isso. E aqui fala que era para eles, que aqueles homens valentes tapassem as fontes das águas que haviam na cidade e eles o ajudaram. E outro ponto também, que essas taparam fontes de águas. Então a gente só tapa algo que tenha brecha. Que tenha brecha que nós vamos tapar. E ali tinha uma brecha que precisava ser tapada. E na nossa vida, muitas das vezes, nós temos brechas que precisam ser tapadas. Porque quando você anda com Deus, quando você caminha com Deus, nós não podemos andar de qualquer jeito. Brechas precisam ser tapadas na nossa vida para que o inimigo não avance. Porque quando você tem brecha na sua vida, nós somos uma presa fácil, uma presa maleável. O inimigo, a qualquer momento, ele pode entrar e acabar com tudo. Então, quando eu estava lendo esse versículo, Deus, ele ministra primeiro em nós. E eu amo isso, que Deus ministra primeiro na gente. E era isso que vinha ao meu coração. Que tem áreas de nossas vidas que precisamos tapar. Precisamos consertar. E no versículo 4, e assim muito povo se ajuntou, e tampouco todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio do rio. Porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. O 5. E ele se animou e edificou todo o muro quebrado, e até as torres, levantou outro muro por fora e fortificou a Milo, a cidade de Davi, e fez armas em abundância. Aqui fala no 5 que ele se animou e edificou todo o muro quebrado. Ali havia uma brecha, ali havia um muro que precisava ser consertado. Muitas das vezes na nossa vida tem essa brecha que a gente precisa
tapar, para que o inimigo não venha entrar. E a gente precisa também ver quais áreas das nossas vidas que estão quebradas, que precisa de conserto. Às vezes a nossa vida espiritual, às vezes a nossa vida ali com Deus, às vezes é na nossa casa, nossa família, no nosso casamento. Algo ali precisa ser consertado na nossa vida. Para que a gente possa ter uma vida blindada por Deus. A gente precisa colocar muros, edificar, blindar. E como é que a gente vai fazer isso? Tendo uma vida separada para Deus. A gente tendo uma comunhão com Deus. Você vai blindar, você vai edificar. Se a gente não tiver vida com Deus, a gente não consegue. E aqui fala que edificou o muro quebrado e as torres levantou outro muro. Estava quebrado, foi levantado, mas precisava de outro muro. E na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa casa, na nossa família, tudo tem que ser na base da palavra de Deus. Tudo tem que ser direcionado por Deus. Você vai lendo a palavra, você vai tendo a sua vida com Deus, você vai jejuando, você vai se santificando, você vai criando muros fortes. Aqui eu falo assim, aqui no verso, Torres levantou outro muro fora e fortificou a Milo. Fortificou, quando fala fortificou, a gente pensa em fortaleza. Fortaleza é um lugar seguro, um lugar de segurança, um lugar forte. Eu posso dizer assim que é um lugar seguro. E aonde nós encontramos isso? Em Deus. Em Deus nós encontramos, porque Ele é a nossa fortaleza, a nossa torre forte. Ele é tudo isso na nossa vida. Então nós precisamos ver a área da nossa vida que estão com brechas, nós precisamos consertar. Porque eu sempre falo assim, que o diabo ele não brinca de ser diabo, não. A gente pode brincar de ser cristão, a gente pode brincar, eu sou cristão aqui, mas em casa eu não sou, no meu trabalho eu não sou. Não, aonde nós estivermos, a gente tem que ser testemunha. A gente tem que ser testemunha viva de Cristo. Porque eu falo assim que o mundo ele não lê a Bíblia, ele lê nós, ele lê a nossa vida. Ele lê a nossa vida. Então, quando eu li essa passagem assim, eu falo assim, Senhor, se tiver área da minha vida, né, que eu dei alguma brecha, Pai, se tiver área da minha vida ali que eu precise mais, né, ser fortalecida, que eu preciso mais colocar muros ali em oração, em jejum, em consagração, porque é assim que você vai criando muros para que você venha ficar fortalecida. Você vai passar por luta, você vai passar por guerra, você vai passar por afronta, mas você está ali blindada. Blindada por quê? Porque você tem uma vida com Deus. Porque você está ali lendo a palavra, você está procurando fazer a vontade de Deus. E aqui no 6 fala assim, no 5 ainda. E fortificou a Milo, a cidade de Deus, e fez armas e escudo em abundância. Quando eu li essa parte aqui, o que veio? Armas e escudo em abundância. Primeiro, Efésios 6, 11, que fala das armaduras de Deus. E quando foi no domingo, eu me levantei, o Espírito Santo falando para mim sobre Efésios, sobre as armaduras de Deus. Então, nós todos os dias, nós devemos o quê? Nos revertir das armaduras de Deus, para que a gente possa ficar firme contra esse lado do inimigo. Porque todos os dias ele está aqui, ó, ao nosso derredor, procurando brechas para que ele entre. E aqui fala em armas e escudo em abundância. Qual é as nossas armas? A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue, mas é contra as hostes espirituais dos reinos celestes. Então, a nossa guerra
é espiritual. E quando fala armas e escudo em abundância, o que é? A palavra de Deus. A palavra de Deus é as nossas armas. É isso que o cristão ele luta. Ele não luta com a sua força do braço. O cristão ele luta, ó, com o joelho no chão. É assim que nós vencemos nosso adversário. Não é batendo boca, não. É com o joelho no chão que você vai vencer. Então Deus ele já nos deu as armas, a palavra, o jejum, a oração, a sua vida com Deus, a sua santificação. Porque a palavra de Deus fala que sem santidade nós não veremos a Deus. Então nós precisamos se separar sim para Deus. Por mais que o mundo fale, você é brega, você é isso, não. A gente sabe que nos espera lá em cima. E todos os dias nós corremos para o alvo. Eu falo que eu corro todos os dias uma corrida. Porque eu quero ir para lá. Isso que é servir a Deus. É você viver uma vida de renúncia, se separando todos os dias, procurando tapar todas as brechas, procurando se revertir da palavra para que você venha se blindar, para que você venha se revertir, para que quando vier a tentação, quando vier as coisas do mundo para querer nos tirar do foco, nós estamos ali alicerçados em Cristo. E no 7 fala assim: esforçai-vos e tenham bom ânimo. Não temas, vos espantei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Aqui em Deuteronômio 31, se você puder abrir para acompanhar, a gente vai ler aqui. Deuteronômio 31, 6 fala assim: esforçai-vos e animai-vos, não temas nem vos espantei diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Aleluia! Então o Senhor é aquele que vai conosco. É o Senhor quem luta as nossas guerras, as nossas lutas. E quando fala assim, esforçai-vos e tem bom ânimo. Se esforçar é isso aqui, ó. Você tá aqui, ó. Você queria estar lá em casa, mas você se esforçou para estar aqui nessa noite. Isso é você se esforçar. Ter bom ânimo, nem todos os dias nós vamos estar com bom ânimo. Tem dias que você tá animada, tem dia que você não tá. Tem dias que eu tô só na graça. Mas obrigada, Jesus. Mas eu te peço ânimo todos os dias, eu te peço força todos os dias, porque eu só vou conseguir vencer contigo e em ti. Esforçar é muito mais do que você sair de casa, você vir ao culto. É sempre você dar mais para Deus. Dar sempre o melhor para Deus. E quando eu leio essa passagem também vem a palavra lá em Josué 1:9, que ele fala assim: esforçai-vos e tem bom ânimo, né? Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo. E essa é uma palavra assim que ministra muito no meu coração, porque Josué ele estava ali num período tão difícil da vida dele. Josué estava em luto, porque ele tinha perdido seu amigo que ele andava lado a lado. Ali ele estava numa fragilidade tão sensível. Mas o que Deus falava assim: José, tem bom ânimo, não temas, né? Eu sou contigo. E assim o Senhor faz com a gente. Quando ali nós estamos com medo, quando nós estamos ali desanimados, o Senhor vai lá, ele, Nelma, Carol, Natane, Débora, não temas, eu sou contigo, te anima, te levanta. Porque Josué, naquele momento tão difícil, ele poderia sim ter ficado lá prostrado.
Mas Josué, ele se posicionou, porque Deus, ele tinha dado uma ordem, que ele ia atravessar aquele povo para a terra que ele tinha prometido. Muitas das vezes você vai ficar desanimado, mas sempre Deus, ele vai dar uma palavra ali para você de ânimo. Sempre o Senhor vai usar pessoas ali que vai lhe dar um abraço. E o abraço, ele renova. O abraço, ele cura. O abraço, ele quebra. E assim o Senhor tem feito comigo todos os dias. Todos os dias o Senhor tem me animado. Às vezes eu quero ficar lá na cama jogada. Mas o Senhor, levanta. Tem bom ânimo. Esforça-te. E é isso que eu tenho feito todos os dias. Me esforçado no Senhor. Porque eu sei, sem Ele eu não consigo. Eu falo assim, Pai, sem Ti eu não consigo. Então me dá aí uma injeção de ânimo aí. E vamos embora. Segura a minha mão e bora. E assim Deus tem feito. Segurado nas minhas mãos. E tem andado comigo. Tem me dado força. Fácil não é. Tem dias difíceis. Mas eu sempre falo assim que em todos eu vejo Deus. Em cada detalhe. Eu falo, isso me basta, Senhor. Saber que a Tua presença anda comigo 24 horas por dia. E aqui falava assim também. Que ali, esforçai-vos e tem bom ânimo, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é um maior conosco do que com ele. E a gente sabemos que conosco está o nosso Deus. O nosso Deus é quem está conosco todos os dias. E no 8 fala, com ele está o braço de carne, mas conosco o nosso Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Ali, por mais que o exército fosse grandioso, ali que vinha, mas eram braços carnais. Eram braços carnais. E conosco está quem? Nosso Deus. É Ele que guerreia, é Ele que peleja por nós. Muitas das vezes nós queremos lutar com nossas forças e a gente não consegue a vitória. Mas quando a gente coloca Deus, bora Deus, guerreia, né? Vai na frente e Ele vence. Porque, como aqui fala, voltando aqui o versículo 6, que quando Ele pôs capitães de guerra na entrada da porta, e que Deus ministrou muito, qual é o teu capitão de guerra? Sou eu. Deus é o nosso capitão de guerra, aquele que guerreia, aquele que peleja. E a gente pode ler a Bíblia de trás para frente. Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Mas o que diferencia esses homens a vencer? Porque eles sempre colocaram Deus. Aqueles que foram com as suas forças do braço, perderam as guerras. Mas aquele que foi ali com Deus, colocou Deus na frente, tiveram êxito, tiveram vitória. Então, eu não sei qual é a multidão que você tem enfrentado. A multidão pode significar um problema na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. Mas Deus é com você. Coloca Ele na frente, porque é Ele que vai vencer essa batalha. Então, em Deus, nós vencemos todas as coisas. Porque Deus é muito maior do que qualquer situação que se levante contra a nossa vida. Então, Ezequias, quando ele falou que o maior era quem estava conosco, que era Deus, o povo, ele descansou. Ele descansou na palavra de Ezequias, porque sabia que aquelas palavras tinham sido o próprio Deus falando. Então, o que Deus ele ministra sobre nós? Não importa a situação que você tem passado, né? O Senhor é conosco e é Ele que vai nos dar vitória. E a gente vai vencer só se a gente estiver
com Deus e em Deus. Porque se você não tiver com Deus e em Deus, você vai lutar, vai cansar. E todas essas lutas vão ser frustradas. Porque você não colocou Deus. Independentemente de qualquer situação, chama Deus. Faz igual Ezequias. Vai lá consultar Deus. Vai lá consultar pessoas de Deus para que venha te orientar. E ali Ezequias ele foi, buscou a orientação daqueles homens, mas primeiramente de Deus. E Deus ele deu a vitória para aquele povo. Então não importa o exército, a afronta que tem se levantado. Confie em Deus, porque maior é quem está conosco do que no mundo. No mundo está o braço de carne, mas conosco está o nosso Deus, o nosso varão de guerra. Aleluia! E que essa palavra fique no meu e no seu coração. Que você venha buscar em Deus, vencer em Deus e com Deus todos os dias. Não importa os gigantes que você tem enfrentado, mas coloque Deus na frente, porque Ele vai dar a vitória. Amém?